Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o raio do quarto de serviço que você vai assistir essa manobra, essa faxina, essa faina, dê o nome que quiser, né? Nem sei se você vai assistir, não sei se alguém tá vendo isso daqui, eu tô falando sozinho, mas na brincadeira à parte, eu sei que isso aqui está chegando a uma galera muito legal aí no canal do Juruna Sincero. Eu, Córdova, Luiz Córdova, né? Para alguns Codorna tem aquela guerra, eu não ligo, eu acho legal pra caramba até, tenho orgulho. E nessa tocada, nesse objetivo do canal, desse cabo velho que está se esforçando para deixar de ser rasteiro, para estudar e trazer conteúdo, a gente continua aqui no nosso compromisso, né? E hoje eu tenho a honra, alguns vão falar assim, esse Córdova é chaleira pra caramba, só traz os campanha dele, né? Ó, mas eu trouxe aqui o comandante Serafim, trouxe o Clauber, que não são da minha turma, mas eu não tenho culpa de ter sido parte de uma turma que ela é uma, de certa forma, histórica, lendária na Marinha, até pelo fato de ser a turma dos suboficiais que estão aí na atividade, né? Que é a turma Papa 297 da Universidade Naval de Santa Catarina. Eu costumo dizer que não existe a melhor turma para mim é a minha. Toda turma é a melhor para os seus membros. Mas a Papa 297 tem umas pérolas que a gente peneira, e nessa brincadeira de reencontrar os campanhas, os amigos navais, né? Os irmãos, porque se parar para pensar, eu dormi embaixo do mesmo teto com mais noites com esse pessoal, com esses amigos da minha turma, do que com até uma irmã minha, que eu não tive convívio. Então só acabam sendo da família, isso é uma família naval. Hoje eu tenho aqui o Jorge Ribeiro Alves, o Ribeiro da minha turma, mais um guerreiro daqueles que quando a gente encontra tem orgulho e satisfação de ver que ele cumpriu a máxima que está escrito lá na entrada da Universidade Naval de Santa Catarina, na Escola de Aprendizes de Santa Catarina, que é formar bem para servir sempre. Ribeiro, te apresenta, meu querido, vem pra cá, oi, fala aí quem é você, cara, fala, te apresenta, essa voz de locutor, esse cara parece até o Tony Garrido, pô, fala aí, cara, quem é você, Ribeiro, onde é que tu estás, meu irmão? Fala, meu camarada, a satisfação é toda minha, meu parceiro, tá aqui no talk show seu aí, um orgulho, né, cara, uma satisfação muito grande em encontrá-lo, né, e tá nessa nova vida aí, nessa batalha aí. Como você falou, né, nós nos conhecemos em 97, naquela universidade maravilhosa de Floripa, né? 97. É tudo na escola, tudo na universidade, onde se formam os melhores marinheiros. A gente vai se entregando, né, Ribeiro, quando a gente fala assim as datas, os anos, né, cara? E caramba, tá passando rápido, né, irmão? Passa rápido demais, cara. Cara, eu sou aquele ribeirão de sempre, aquele que você conheceu lá em 97, cara, não mudou nada, humildade sempre, né, cara? Quem me conhece aí sabe, né? E às vezes eu falo até aqui em casa que às vezes e-mail, né? Aqueles 335, né? Que foram para a escola, quase 400, né? Nessa faixa aí. 335. Que às vezes a gente passa por alguns, pô, será que esse cara é da minha turma? Será que não? E às vezes a gente encontra, da última vez que nós nos encontramos pelo WhatsApp do grupo, você falou, será que esse cara é da minha turma? Se não é, mas eu acho que eu deixei uma marca e um legado muito importante que todo mundo da turma não conhece, né, cara? É verdade. É verdade. Ô Ribeiro, você falou uma coisa que é real, né? A gente passa, eu falava com o Guimarães, né? O entrevistado antes de você foi o Guimarães, a gente fala, muitas vezes a gente passou 20 anos sem se ver, mas é aquilo, a gente sabe aonde estava, de uma forma ou outra, opa, o fulano está servindo em tal lugar, o Beltrano está lá. E com o WhatsApp, eu nunca me esqueço o dia que alguém, eu não lembro quem, me achou, acho que foi o Barradas, da nossa turma, que serve hoje em Friburgo, né? Tá lá, ele é natural de lá, e me botou no grupo da turma e caramba, eu comecei a encontrar gente ali, E o engraçado é que eu tenho que admitir que, voltando em 1997, eu era muito pior do que eu sou hoje. Hoje eu não sou um exemplo de pedra lapidada, mas a vida vai dando porrada na gente e a gente vai lapidando essa pedra bruta. E eu confesso, cara, que tiveram alguns da turma que eu falo, cara, quem é esse cara? E aí depois tu vê a história, caramba, esse cara era aquele magrinho lá, o cara tá bombadão hoje. Aí tu vê, pô, Sim. Esse cara é aquele gordinho, o cara hoje é campeão de jiu-jitsu, né? O cara hoje é músico, né? Comandante Jones, hoje o mais antigo da turma, tá servindo no Tribunal Naval, um baita de um cara, capitão de corveta. Então, e tu, Ribeiro, eu sei, né, que tu tens uma história na Marinha fenomenal, né? Se tu me permites falar isso,
Olha, talvez eu até vou ser processado por alguém, mas eu sei não de ti. Porque tu é um cara que tu nunca foi dos imos, daqueles, eu sou minoria, eu sou negro, eu sou branco, eu sou azul. Tu sempre teve o teu espaço e tu sempre te impusesse como profissional, né? Tu nunca esperou nada de ninguém e isso é fenomenal, né? Tu tens uma família fantástica, tá a foto atrás aí hoje, e o teu filho é do exército, né? É sargento do exército, é isso? Isso. É aquilo, né, cara? O exemplo arrasta, né, cara? Então, eu nunca me vitimizei por causa de ser negro, né, cara? E minha mãe sempre ensinou desde pequeno, como todo negro, né? Não, todo não, né? Vamos botar assim, a maioria dos negros é de comunidade, classe média baixa, nada foi diferente disso aí para mim. Mas, cara, eu fui lutando, tenho meus pais maravilhosos que, porra, me incentivaram, e minha mãe sempre falou, para você ser respeitado, você precisa estudar. Foi as palavras da minha mãe. Pô, e com isso eu fui seguindo, cara, né, cara? Eu fui seguindo, estudei em colégios bons, né? E para me sobressair e ter respeito dentro daquelas escolas, isso eu tô falando antes de entrar para a Marinha, eu tive que estudar, cara. Entendeu? Meu pai passou um sufoco muito grande para pagar meus estudos em escola particular, e praticamente, Córdova, da minha quinta série até eu terminar o 2º grau, eu era o único negro da sala. Caramba, bicho. Isso no Rio de Janeiro? Porque eu estudava em escola particular, entendeu? Tá. Eu não vou falar que eu era o único, Córdova, mas em cada turma era eu e mais um no máximo. Sim. O 2º grau todo, praticamente, assim, negro mesmo, era eu e umas 2 meninas lá. Então, quer dizer, nunca me priorizou isso aí, entendeu? Entendi. Encontrar um jeito de arrumar respeito estudando, entendeu? E até então, aí, pô, entrei pra Marinha, fiz o concurso, fui pra Marinha. Mas calma aí, tu estás fazendo, entendeu? Uma leitura corrida já demais, calma aí. E o teu pai era militar, não? Não, cara, meu pai era soldador, trabalhava numa metalúrgica. Soldador? E minha mãe era... minha mãe é auxiliar minha mãe é auxiliar de contabilidade, abandonou a profissão para poder cuidar de mim, né? Isso em meados de 85, por aí. Eu devia ter meus 6, 7 anos. Entendi. E para se dedicar a mim, porque eu estava... Porque é aquilo, cara. A gente, quando a gente quando nasce dentro, o meio faz a pessoa. Sim. É difícil a pessoa se distinguir. Você pega um garoto que nasceu numa comunidade e um garoto da mesma idade que nasceu numa zona sul da vida, e bota os dois para conversar e você vai ver o linguajar de cada um, entendeu? Então eu nasci daquele meio, minha mãe viu que eu estava muito perdido ali com 7, 8 anos de idade, muito novo. Te trouxe para perto. Abriu mão de trabalhar para integralmente se dedicar a mim, entendeu? Entendi. E tu é filho único, Ribeiro? Pô, sou filho único, cara. Pô, cara, olha aqui. Nem enteado eu tenho. Caramba! Nem enteado eu tenho. Tá, então tu é filho único e aí um dia tu não era filho de militar, aí tu resolve, caramba, vou fazer concurso pra Marinha. Como é que tu descobriu isso? Como é que foi a tua história? Como é que tu descobriu? Cara, foi o seguinte, cara. Minha mãe chegou pra mim e falou, meu filho, você tá acabando o 2º grau, o que você vai fazer da vida? Eu falei, mãe, não sei. Eu fiz uma prova na empresa do meu pai, passei em primeiro colocado, né? Aí, para a história aí, vamos voltar um pouquinho. Todo mundo lá do meu prédio, onde eu morava, na Fazenda Botafogo, no Rio, fez a prova de aprendiz, vários. Aí minha mãe, por que você não faz essa prova de aprendiz, meu filho? Eu não sabia nem o que era, pô. Não sabia nem o que era. Aí eu falei, não vou fazer. Mas quando eu fui fazer a prova, eu falei, não, vou fazer com seriedade, eu não vou lá para marcar X, não. Então, com o conhecimento que eu tinha, né, porque eu estudei em escola particular, escolas renomadas na época, base, né? Com uma base boa, eu fui, cara, por incrível que pareça, fui o único do prédio que passei. Caramba! Tiveram vários garotos que passaram lá. O Valdir hoje, que é capitão-tenente, na minha época, quando fez junto comigo aprendiz, ele também ficou por causa da saúde, veio numa turma depois da nossa. E assim, fui lá e fiz, cara. Caramba. E fui passando. Entendeu? Passei na prova, aí depois vi exame médico, fui passando. Olha só como é que é coisa de Deus. No dia que eu fui fazer o exame médico, tinha 35 cabeças. Só passou aí Cleiton, não sei se tu lembra do Cleiton. Sim, claro. E era, no exame médico, naquele dia só passou aí Cleiton. Caramba, velho. E
Aí no exame, no exame físico, chegou na natação, era péssimo em natação, cara. Tu era afogado, né? Tu era afogado, eu lembro de... Eu lembro de ti, cara. Cara, sabe do cenário assim, a gente sempre lembra de uma campanha na escola, a gente não... as vivências foram múltiplas, né? Então tem aquele que a gente lembra mais, mas tem um que a gente lembra por recortes, quase como se fosse fotos, né? Eu lembro de ti, cara, de roupão fazendo aula de reforço de natação com o Sargento Ilgo, irmão. Eu lembro disso, cara. E doía, porque era de manhã, era frio pra cacete em Floripa, cara. E ele fazia de sacanagem, eu acho. Eu acho que ele fazia de sacanagem. Subiu, que hoje está na reserva, né? Fazia de sacanagem. Sim. Não tem, e hoje em dia teve até um lance aí que apareceu aí, o Subigo indo pra reserva de uma vez, né? Da TTC, né? Aí o pessoal me sacaneando lá no grupo, o Galiza também falando. Eu falei, cara, eu tenho o maior apreço pro Subigo. Se eu pudesse, eu já agradecia a ele. Porque ele me sacaneou. Não é sacanear, né, cara? Eu tinha que nadar. A boa vontade do cara era ter ali, me ensinar a nadar. Entendeu? Eu que tinha que correr atrás, pô. Entendeu? Então, cara, O Ilgo foi até assunto com o Glauber, né? Não sei se tu viu essa entrevista com o Glauber, vou botar aqui o card depois em algum lugar, mas o Glauber fala a mesma coisa, eu era afogado. Pô, o cara é MEC, né? Eu era afogado. O cara é MEC. E pegando esse apenso aí do MEC, cara, eu servi 5 anos e meio no grupamento de mergulhadores de combate. Caramba. E, cara, eu vou te falar, ali foi um divisor de águas da Marinha pra mim, cara. Sério, mano? Entendeu? É uma coisa... Pô, cara, é uma coisa totalmente diferente, cara. Uma coisa totalmente diferente. Os caras são uns 3 níveis acima. Mas por que tu fala? Pela família? O que é? Ali tem uma... Ali é quase como se fosse uma marinha dentro de um outro ciclo da marinha, né? Ali... A resposta tá nisso que você falou mesmo, cara. É uma coisa totalmente diferente da marinha, pô. Entendeu? Os caras são especiais mesmo, não é mentira não, entendeu? Então lá eu pude nadar mais, entendeu? Aprender a nadar mais, fazer tudo assim, pô, os caras são exemplo. O Glauber deve ter falado contigo aí, pô. Falou, quase virasse o MEC, então. Pô, cara, eu tenho uns caras lá que falam, pô, negão, se fosse antes, tu vinha MEC, né? Falei, pô, cara, foi questão de informação. E aí tá, tu filho único no dia da partida, porque eu sou de Santa Catarina, né? Eu já nasci sabendo o que era a escola de aprendizes. Eu só fui descobrir o que era, porque é engraçado, né? E eu ouvi isso da boca do comandante Thales, que foi delegado aqui em Itajaí. Há pouco tempo atrás ele falou, olha, Córdova, ainda hoje existe a confusão das portas que se entram na Marinha, né? E eu fui eu estava indo para a Marinha, eu não sabia o que é oficial, o que é praça. Eu cresci passando na frente da escola de aprendizes ali no Estreito, em Florianópolis. Eu de Itajaí, mas tenho familiares em Florianópolis. Eu achava que aquilo ali era Marinha. Entrou na Marinha, deu. Você entra aqui em Marujos, vai a Almirante, né? Mas o que eu quero dizer? Eu, simplesmente, o dia da concentração na escola, eu peguei uma carona com o tio e cheguei lá, né? Foi fácil, né? Todo final de semana eu estava em casa. Todo final de semana eu estava em casa. Não estava de pau, vinha para casa. E vocês não. Vocês vieram de ônibus. Eu me lembro, vocês chegando de ônibus. Como é que foi essa despedida, cara? Tua como filho único, tem muita gente que vai assistir isso aqui, né? Que é filho único, tem essa dúvida do desapego da família. Como é que foi, cara? Como é que foi esse corte do cordão umbilical aí? Tu sendo filho único, a tua mãe te deixando, a tua família pra tu... Cara, assim, né, cara? Eu sempre fui um cara família, né, cara? E filho único, pra sair de casa, até pessoas do prédio onde eu morava falavam, o Jorge não vai, que ele é filho único e tal. E, cara... A despedida foi tranquila para mim, entendeu? Porque demorou a cair a ficha para mim. Na minha adolescência eu viajava muito, eu ia para Minas, mas era férias, era 2, 3 semanas, voltava, era diferente de tudo que estava por vir. Então, cara, a despedida para meu pai e para minha mãe foi um pouco carregada. E eu já conhecia a minha atual esposa naquela época, né? Pô, mas todo mundo da turma meio que já conhecia a Dona Maria, né? Só faltava a Dona Maria aceitar, né? Muita gente... Só tava faltando isso, entendeu? Então, cara, foi assim... Meu pai para minha mãe falou que cada vez que eu ligava das paradas do ônibus, meu pai chorava em casa, que não sei o que e tal. Mas assim, a ficha veio cair para mim, cara, depois de 1 mês, 2 meses...
que realmente estava sentindo saudade, né, cara? Então, eu nunca tinha saído de casa por tanto tempo. Entendi. E por ser filho único, negão, eu não lavava roupa, eu não passava, eu não costurava, eu não fazia nada, pô. E tu chega lá na escola e tu sabe como é que é, né? Cara. Então, cara, foi complicado. E assim, né, Ribeiro, tu falando aí das tuas dificuldades de família humilde e tal, eu também não nasci em berço de ouro. A diferença é que eu sou do Sul e talvez, é claro, eu não sabia identificar a realidade de comunidade, nada disso. Apesar que no Sul tem as suas mazelas também, mas eu não tinha isso. Mas eu também vim de família humilde, né? Então, o que que acontece? Uma coisa que eu lembro de cair a ficha, do falar assim, ó, caramba, eu tinha tudo em casa, por mais das dificuldades que a gente sofria, eu nunca gostei de carne moída. E uma vez ali naquela semana, naquela quinzena, tu te lembra aquela quinzena da adaptação? TFM e Ordem Unida, é o que tinha, né? Cara, Ordem Unida embaixo do sol, eu entrei no refeitório, no rancho, e era o quê? Carne moída. Que delícia, né, cara? Que delícia, que tempero gostoso. Era... delícia, que delícia, né? Tá, Ribeirão, e aí uma parte da tua história naval, eu sei, nós andamos juntos um bom pedaço aí, Universidade Naval de Santa Catarina. Depois ali acabou meio que cada um pro seu lado. Não sei se da escola tu foi para onde? Fosse servir onde, irmão? Cara, eu fui servir em outra escola, cara, que foi o CT Pernambuco. Caramba, foi para CTZero. Meu parceiro, ali se forma um excelente marinheiro. É pena um navio desse ter dado baixo. Que eu vou te falar, ali se formam excelentes marinheiros, de verdade, cara. Passei 2 anos ali, eu e meu amigaço Kleiner. Aquele cara, porra, pra mim. Inclusive, a gente vai fazer vamos fazer juntar esse pessoal aí do futebol, né? Que o Kleiner, ele foi um cara. O Kleiner era um baita de um jogador de futebol, né? Jogava muito. Ele escapou de ser profissional porque fez opção na vida dele, né? Da Marinha, mas eu acho que ele até. Ele teve propostas, né, tal, mas o Kleiner é um que a gente vai conversar, mas eu vou trazer essa galera na guerra, né, para poder falar do futebol, fazer a nossa... Cara, e daí bacana. Então, tu fosses cursar, daí tu tá, o Pernambuco, Leão da Esquadra, é isso, né? E aí, qual foi o teu caminhar depois do navio? Não, aí eu fiquei 2 anos no Pernambuco, né, cara? Fiz bastante viagem, fui até pro exterior, uma coisa que na época era difícil, CTI, né? Pelo menos no meu período, né? Fui pro Uruguai, fui pra Argentina. A gente tava naquele soco. Tava junto naquele soco. Foi a Fraterno 18. Foi, tu tava onde? Na Rademacher ou na Rademacher? Na Rademacher. Então, cara, eu tava a bordo da Rademacher naquela Fraterno. Foi aquela história que eu conto sempre, né? O Zanardi, que foi o primeiro a vir aqui, que foi a primeira vez que o gringo atirou na gente, né? Naquela lá. Foi naquela comissão. Aquilo foi um cenário complicado, né, cara? Cara, e a gente estava lá atrás, ficamos sabendo um pouco mais. Pois é, é engraçado que tu não acha esse registro. Muita gente vai no NGB, que é o Navio de Guerras Brasileiras, e lá fala do ocorrido em 2004, mas desse ocorrido em 98 não tem registro, então fica aquele cenário de biruta, né? Não tem nada registrado. Em algum lugar na Marinha tem, né? Também a gente não vai ficar se estressando em cavar essas coisas, mas que tem, né? Eu me lembro que a gente navegava avante de um contratorpedeiro, só não lembro qual, mas eu acho que tinham 2 no cenário, né? Eram 2 fragatas, 2 CTs. Eram 2 fragatas e 2 CTs, só que o CT Paraná ele não passou, ele ficou em Rio Grande e voltou. Deu PS, né? E só passou. Aí só passou as 2 fragatas e o CT Pernambuco. É verdade, de Rio Grande voltou, e foi a pernada maior de mar, acho que foram 8 dias, né? Foi a pernada que foi fazendo exercício de tudo quanto é jeito, né, cara? Era, meu Deus, né, cara? Ali era complicado. É aquele marzinho. Mas aí, cara. É aquele marzinho gostoso do sul, né? Pô, nós pegamos o Cabo de Santa Marta ali, meu Deus do céu, cara. Te lembra? Parecia que o CT era um submarino, cara. E ia lá embaixo. E garfava aí o bicho, né? Pois é, irmão. E aí, tu, contra torpedeiro, essa passagem toda, tu acabasse cursando MO, motores, né? A tua especialidade é motores, né? Sim. Mas na Marinha, enfim, MO, possivelmente onde tu servisse aí, tu acabasse vindo a ser MO de lancha, motorista, todas essas atribuições aí, embarcado, deves ter guarnecido o lugar mais gostoso do navio, que é uma Bravo, quente pra caramba, né?
Mas, enfim, tudo isso, essa tua passagem de Marinha é interessante, eu quero que tu fale também, mas uma coisa que me chama a atenção, que já há tempo eu vejo tu falares, é o teu amor pelo esporte, né? Tu, Muito. tu estás te formando em educação física, né? E tens uma Isso. passagem como árbitro de voleibol pela Federação Rio de Carioca, Janeiro. do Rio de Janeiro, de voleibol, Isso. cara. Como é que é isso? Marujo, MO, educação física, é uma sina de Marujo, né? Porque o que a gente tem de profissional de educação física formado daí, né, Sim, academicamente na sim, turma é sim. muito grande, né, irmão? Verdade. Cara, na verdade, a minha vida no esporte, ela começou, cara, no segundo grau, né? Hum, Então, eu jogava vôlei e handball. Por incrível que pareça, o handball era o que eu jogava mais, olha só. entendeu? Então, só que quando eu cheguei na Marinha, eu falei assim, pô, vou jogar handball, que eu gosto. Na Marinha não tinha handball, Pois é, né? eu tava Aí pensando, não teve naquela Olimpíadas, né? não teve, não teve. Então, eu fui, pô, vamos pro vôlei, que também jogava bem. Eu sempre fui levantador, né? Então, eu sempre gostei muito de esporte. Tem até um cenário lá de desavença com um técnico lá de Floripa, né? Que eu esqueci o nome dele na época, porque ele achava que eu opinava muito, mas eu vinha de 3 anos intensos de intercolegial, Olimpíada do Irajá. Então, eu vinha de 3 anos intensos de voleibol. E quando eu cheguei lá em Floripa, eu queria implantar as coisas assim, foi, pô, achava um meio dele. Aquele problema que dá entre jogador e técnico, Uhum. jogador, né? Mas aí, pô, no dia do jogo ele me sacou, não me botou, né? Me botou no segundo set. Foi quando nós ganhamos acho que o segundo set e o terceiro acabamos perdendo. Mas no dia da formatura, não veio pedir desculpa a mim, não. Ele veio pedir desculpa ao meu pai. Pô, eu queria pedir desculpa ao senhor por não ter posto seu filho naquela partida, senão a gente tinha ganho. Então, Caramba. Era o professor Ezequiel, não era? o Ezequiel era aquele grandão, não era? Da Grandão. retinida. Não, Grandão. não era Não ele era não, aquele cara. Era um não? senhor, cara. Era um senhor, ele era paisano. Era um Ah. senhor, cara. Porque eu me Entendeu? lembro na Olimpíada, né? Para quem não sabe, a Olimpíada, as escolas de aprendizes elas disputam uma Olimpíada, né? Santa Catarina disputa com disputava, pelo menos, não sei como está hoje, né? Se alguém passou há menos tempo, mais recente nas escolas, se isso mudou, dá uma comentada aí no vídeo. Mas a gente disputava com a EAMES, que era a escola do Espírito Santo que fica em Barra Velha, perdão, em Vila Velha, Barra Velha aqui em Santa Vila Catarina. Velha. E aí o que acontece? A gente ganhou. Mas não sei se tu te lembras, a peculiaridade daquela Olimpíada é que todas as seleções que foram treinadas por paisanos perderam. Tu te lembra disso? Pô, foi um ícone bem, bem lembrado por você aí. Realmente, cara, quem foi treinado ali pelo paisano, o basquete, se não me engano, perdeu, que era um paisano Futebol, também. nosso time era melhor, né, com o Kleiner Sim. encabeçando, mas foi um jogador até do Figueirense, te lembra? Um moreninho lá do Figueirense foi Acho que eu sei treinar. quem é. Ele Sim, foi jogador do sim. Figueirense e perdemos. E todas as seleções que foram seleções, os times, enfim, as equipes, né? Equipe de remo, por Sim, exemplo, Sargento Silva, equipe de remo, né? Ganharam, te lembra? Ganhamos tudo, sim, retinida, sim, sim. né? Pô, cara, Verdade. Aí voltando nessa parte do isso. esporte, como eu estava dizendo, aí eu dei esse intervalo, cara, né? Entre voltar para cá, nossa vida de navio de marinha, então eu dei uma parada, na verdade, né? E Uhum. agora, né, quando eu fiz 40 anos, hoje eu tenho 43, quando eu fiz 40 anos, pô, estamos se aproximando aí, né, da reserva remunerada. Eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. E o que eu gosto é esporte. Resolvi Entendi. com 40 anos fazer a faculdade de educação física, terminei o curso esse ano de árbitro de vôlei e vamos começar a apitar aí os vôleis da vida aí Caramba. para me manter Ô, dentro. Ribeiro, e na turma tem você e tem, eu acho que o Barros, né? Que também é árbitro de vôlei, não é isso? Cara, o Barros foi um grande incentivador meu, né? Eu me Caramba. espelhei muito no Barros, cara. Eu liguei para ele, cara, a coisa é de Deus, ô Córdoba. Eu liguei pro Barros e falei como é que fazia para ser árbitro de vôlei. Ele me Olha. explicou tudo. Faltava 2 dias para fechar a inscrição do próximo curso. Cara, foi uma Caramba, coisa cara. aí. Eu me lembro, E fiz, e o pô. Barros, a filha dele joga também, né? Ele tem Sim, um sim, lance, sim. né? Pô, cara, Sim, e aí entra essa questão, assim, né, das influências da turma, né?
Olha que interessante, né? O Barros foi lá e te deu um bizu, ou seja, a gente para de se falar. A distância carrega, o tempo levou, mas a gente sabe onde um outro está, né? A gente consegue se achar. Sim. Né? É muito E o interessante. grande interessante desse aí, Córdoba, porque eu estou um tempão sem te ver pessoalmente. Então, quando a 20 gente anos, começa. cara. 20 anos, bicho. 20 anos, né? 20 anos, bicho. Então, cara, a gente, quando começou o papo, parecia que a gente tinha se visto semana passada. Ontem. Cara, né? Então, quando eu vi, né, a foto do teu garoto, aí, do teu filho, se formando na ESA, né, sargento da ESA, né, sargento da ESA, e eu vi uma foto tua, e engraçado, tu estavas fardado, 5.5, acredito, eu não lembro agora a numeração, né, dos uniformes, tal, do RUMB, né, do Regimento de Uniformes, Regulamento de Uniformes da Marinha do Brasil, mas você estava de branco e o teu filho com a farda do Exército, e tu fizeste um comentário que eu achei fantástico, né, cara? E eu falei assim, ó, pô, cara, que vitória na vida, né? Que tu falasse assim, o Sargento Lobinho com o pai antigão. E eu pensei, como é que pode, né? Esse cara, o pai antigão, na Marinha, quando tu vai a sargento, tu já tá 10 anos na força. Tu já tá 10 anos. Ele foi com 19 anos, pô. Saiu sargento. E assim, né? Ele, sargento, tu antigão, tal, de forças diferentes. Isso com certeza é uma influência tua gigante, né? Com certeza. Cara, como é que foi o coração de pai, cara? Ali ver, porra, tu desmontou, né? Cara, eu me segurei por 2 anos. Foi os 2 anos que ele ficou na escola. A gente ia lá visitá-lo, né? Ou então tinha licença para eles vir em casa. E eu sustentando ali, sustentando. Mas no dia de botar o cap nele, meu parceiro, da formatura, aí não teve jeito, meu parceiro. Desmoronou. Aí o negão chorou, porque, porra, meu irmão, não tem pra onde correr, cara. É uma emoção muito grande. E o que eu falo, Córdoba, que eu tento passar para as pessoas é o seguinte, eu tenho orgulho também pelo meu filho ser um sargento do Exército, mas eu tenho mais orgulho de ter formado um cidadão de bem, cara. Opa! Porque, pô, cara, eu vou te falar, no mundo que nós vivemos hoje, é difícil, cara, você criar um filho. Não é fácil, Opa. cara. Não é fácil. Várias influências erradas. O mundo te oferecendo uma opção de coisa. Então, a minha sensação ali foi de dever cumprido, de ter formado um cidadão de bem, na verdade. Ribeiro, tu já passou por isso, a gente tem quase a mesma idade. Eu tô virando 42, tu 43, eu sou de 80, você de 79, eu sei que a lata é derrubada, a minha, né? Mas eu tenho filhos bem menores que os seus, né? Eu levei mais tempo, né? Eu brinquei mais no playground antes de fazer a lição de casa. Então eu tenho filhos bem tenros ainda, filhos crianças, né? E, cara, a minha preocupação é essa, cara. E eu acho que no dia que eu ver o meu boyzinho, a minha boyzinha, né? Encaminhados ali, eu acho, cara, que eu vou tomar a cerveja, o chopp mais justo da minha vida. E com certeza, pouco importa, assim, eu rogo que seja militar, influencio dentro do possível, mas a história dos filhos, eles que escrevam, né? Se quiser ser fotógrafo, quiser ser engenheiro, quiser ser... Enfim, mas tu deve ter sentido, por ser militar, ok, né? Mas a sensação assim, ó, ufa, caramba, entreguei um cidadão de bem, um adulto formado no meio dessa loucura que a gente está vivendo, né, cara? Sim, cara, assim, a vantagem que eu vejo de você, Córdoba, você está criando seus filhos eu considero o Sul um país à parte dentro do Brasil. Ainda é. Entendeu? Eu sou sincero, eu tinha maior vontade de voltar para o Sul, entendeu? Porque o pouco tempo que eu passei lá, né, foi 1 ano e 2 meses lá, o pouco que eu conheci, que eu não conheço nada do Sul, só conheço aquela parte de Florianópolis, eu falei, cara, eu vou te falar, é uma coisa assim... Eu entro na rodoviária de Curitiba, quando a gente parar, eu falei, gente, eu estou no país, entendeu? Então, quer dizer, eu sei, uma coisa, você já leva essa vantagem. E no Rio de Janeiro, cara, é você blindando de todas as partes, cara. Irmão, eu sei que tu diz, eu realmente dou graças a Deus por ser abençoado, mas aqui temos mazelas, né? Mas eu sei que nada se equipara ao Rio de Janeiro, eu sei disso, eu andei no Rio, né? Eu já contei essa história no podcast, qual o cenário e tal, mas eu tive a chance de ficar servindo em casa, né, em Itajaí. Itajaí era a Capitania dos Portos em 1998, quando nós nos formamos. E aí eu recebi uma ligação do Sargento Silva, né, que hoje é suboficial Silva, né, e ele
abriu vaga, Cordova, abriu vaga na DEL, na Capitania dos Portos de Itajaí. Tu quer ficar? O meu pai, carioca, né? Eu sou catarioca, né? Eu sou catarinense de carioca. E meu pai falou assim, né? Vai pro Rio. Vai pro Rio, porque lá tu vai ver o que é Marinha. Se tu quiser sair, tu sai lá. Senão tu vai ficar aqui, vai achar que esse oba-oba, e depois tu vai pro Rio, vai ser tarde, vai ter filho e tal. Me lembro do meu pai, saudoso pai, já que Deus o tenha, falando isso. E eu fui pro Rio, cara, né? E eu vivi o Rio, eu morei em Niterói, eu tinha parente na Tijuca e tal. E eu vi, cara. E quando eu saí do Rio, Ribeiro, eu falei uma coisa que, assim, ó, eu amo o carioca, o povo, na minha opinião, né, junto com o nordestino e tal, cada um do seu jeito, mas o carioca é um povo muito festivo, feliz, com a... Pô, né, né, cara? Cara, olha o histórico político do estado do Rio de Janeiro, né? Acho que os 5 últimos governadores foram presos, né? Acho que teve isso. É pancada em cima de pancada, é uma instituição difícil, o Rio de Janeiro. Nós tivemos nosso campanha, Fábio, que foi assassinado no chão, né? Filmado. Era meu amigo de vôlei, cara. Filmado, né, cara? Foi uma coisa chocante. E sabe o que eu falei quando eu saí do Rio de Janeiro, irmão? Até hoje eu consegui cumprir, mas eu vejo que já está na hora de eu rever meus termos. Eu falei que eu nunca mais voltava na minha vida no Rio. Até esse momento eu consegui cumprir, mas eu vejo que por causa do Juruna, do canal, Navios Histórias e tal, as pessoas que eu estou voltando a ter o contato, eu vejo que está na hora de eu voltar no Rio. Né? Então eu em breve vou voltar no Rio, né? Tem um senhor que é um veterano da Marinha de 99 anos, seu José Osório. Eu vou estar no aniversário dele de 100 anos, vai ser ano que vem, vou estar, né? Ele foi submarinista, tá, cara? Eu até tenho que falar aí, mexendo numa zacocha, porque ele quer fazer 100 anos no submarino da Ativa. Ele não quer lá o museu não, né? Então tem que mexer... Legal, cara. Cara, seu José, ele vai ver isso aqui. Então é bacana, né? E eu tô revendo isso, cara. E tu ainda tens a tua filha, né? A tua filha tá numa uma idade tenra ainda e a missão continua, né, parceiro? Como é que tá isso aí? E ela quer ser militar também? Cara, ela tá sendo encaminhada para isso, entendeu? Assim como eu fiz com meu filho, entendeu? Só que é aquilo, né, cara? A gente não sabe do destino, né? Aí ela até brinca, né? Não, meu pai é da Marinha, meu irmão é do Exército, eu quero ser da Aeronáutica. Completou a tríade. Pra fechar a força ali. Mas, cara, ela com 13 anos, cara, a preocupação 3 vezes mais, né, cara? Por ser menina, né, cara? Menina, cara. Eu tô com a dificuldade de logística, porque eu quero botar ela na escola onde meu filho estudava, lá em São Gonçalo, e meu filho ia por ser homem, mas a gente orava do mesmo jeito para ele chegar bem. Mas hoje eu ainda não coloquei ela lá, porque eu não tenho a logística, porque São Gonçalo aqui é perigoso. Sim. Morei em Niterói. Meu filho saía 11h30 da manhã, chegava 9 horas da noite. Como é que eu vou fazer isso com a minha filha? Não dá. Entendeu? Então, é toda essa logística ainda, entendeu? Entendi. É difícil. Então, aqui tem que blindar. Cara, menina é assim, né? A gente tem que cuidar, né? Os meninos da família a gente tem que blindar, que elas são as nossas pérolas, nossas princesas. Eu tenho uma pequena também, de 8 anos, né? Tem a minha esposa. Minha esposa sabe bater, né? Atleta do jiu-jitsu, ela me bate, então não tem muito tempo. A minha não é nem isso, me bate também. Pois cara. E mentiroso de quem diz que não, né, cara? Porque elas não precisam levantar a mão para bater, cara. É só aquele tipo de olhar assim, não. Pronto. Já era. Dói. E a tua patroa não é militar. A tua patroa, salvo engano, e eu já andei dando aquela stalkeada, porque a gente já teve alguns papos, ela é corretora de imóvel, né? Sim. Ela trabalhou muito tempo em hospital, né? Só que ela não se adaptou muito à carreira, entendeu? Enfermeira por formação? Oi? Ela é enfermeira? Não, era parte de logística do hospital, não era diretamente com a medicina, né? Na área da medicina. E hoje ela se encontra muito bem, trabalhando tem 4 a 5 anos mais ou menos com corretagem, e acho que agora ela se encontrou. Pô, que legal. Que legal. Pô, que legal. E falar da minha esposa, acho que é uma das coisas mais importantes que tem aqui no Talk, cara, porque em 96 eu a conheci, em 97 passamos 1 ano e pouco afastado por causa da escola de aprendizes, né, que eu estava na escola, mas é interessante porque na época que nós fomos para lá não tinha celular. Era só telefone. O orelhão do lado da sala de estado, se aquele orelhão falasse, negão. Eu acordava antes da alvorada para ligar para casa, cara, entendeu? Então era uma das mazelas lá. Então, cara, ela foi o meu... Até hoje ela é meu alicerce, cara, entendeu? Porque nesse 1 ano que eu fiquei na escola, como na escola, na casa dela não tinha telefone, na minha tinha,
ela passou um ano morando na minha casa com meus pais. Porque eu tinha que ligar para falar. Então, a escola dela não era do bairro dela, era do meu bairro. Entendi. Então, praticamente, ela ficou vivendo um ano lá em casa lá. Ou seja, E os últimos... então teus pais perderam um filho e ganharam uma filha. Não, e isso não mudou até hoje não, tá? Continua a mesma coisa. Eu sou genro do meu pai, pô. Entendeu? Não mudou nada não. Não mudou nada não. Que legal, então, cara. Dizer, que legal. Então, ela, pra mim, eu não consigo viver sem ela, cara. Tudo que eu faço na vida é graças a ela, cara. Entendeu? Minha companheira, desde 96. Entendeu? Atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. No caso do Juruna, o Juruna ele tem uma grande mulher. Né? A Dona Maria dele é grande, é estropa demais, né? Mas, é estropa demais. Meu Deus, a Dona Maria dele cara, ela paga dupla passagem no ônibus, é uma ocupadora de espaço, é muito estropa. No avião nem se fala, né? Ah, não, no avião ele tem excesso de bagagem direto, né? A Dona Maria dele né? E tem que fazer reserva antecipada, tadinha, né? Porque ela é estropinha, né? E sempre assim, tem que avisar quando ela aparece, não pode, se a pessoa tem mulher cardíaco, né? É meio ruim. Irmão, e nessa história toda assim, Ribeiro, se tu olhar pra trás, cara, tu mudaria alguma coisa? Tu tipo assim, cara, o que eu iria por aqui, essa gurizada nova que tá vindo, tu hoje suboficial, né? Suboficial da Marinha, motores, hoje tu tá servindo no grupamento de mergulho também? Não, eu saí de lá tem uns 8 meses. Agora eu tô no Ciama, né? No Ciama? Onde formam os submarinistas. Ah, submarinista. Tu não é submarinista? Não sou. Sirvo lá normalmente, entendeu? Como guarnição. Como guarnição, normalmente. E assim, cara, para voltar, a única coisa aí, eu não sei que o pessoal, o público que vai assistir ou não, é estudar, irmão. O segredo tá em estudar, cara. Eu acho que alguma coisa, se eu pudesse voltar atrás, né, era estudar mais. Eu acho que eu ainda estudei pouco, entendeu? Só que foi as mazelas da vida, como você fala. Eu comecei a minha vida, eu costumo dizer para todo mundo que eu comecei a minha vida de trás para frente. Primeiro eu tive filho, depois casei, depois fui procurar casa. Então, quer dizer, eu acho que as coisas têm todo o seu tempo e tudo tem que ser feito. O cara precisa se qualificar, estudar, ser uma pessoa, ser um excelente profissional, procura uma mulher, aí sim casa, aí sim tem casa, depois cria uma família. Entendeu? Por eu ter acontecido isso comigo, não me arrependo que meu filho está aqui em cima, aqui, ó, hoje é sargento do Exército, tem minha filha maravilhosa, não me arrependo disso, entendeu? Mas eu teria começado de uma outra forma, entendeu? Tentar estudar mais, procurar alguma coisa para crescer mais, né? Sim. E assim, cara, onde eu vou, cara, na igreja, né, os jovens me perguntam, pô, você é oficial da Marinha e tal, eu explico para eles a forma de entrar, como tem que estudar, e eles se espelham também no meu filho. Essa é a missão, né, cara? Essa é a missão, a gente... Porque para quem não conhece, Ribeiro, é um caminho quase assim, meu Deus, velado, inalcançável, né? Tem gente que... Mas como é que eu entro para a Marinha? Pergunta, né? Poxa, olha, tem essa e essa forma. Por mais que tenha o site da Marinha, a Marinha divulga muito bem, né? Mas, cara, como ainda tem... Né? Como perguntar para uma pessoa que está fardada faz a diferença, né? É mais caloroso, né, irmão? Por mais que você não esteja fardado, a pessoa sabe que você é militar, sabe que é ex-militar, sabe que passou. Isso é muito legal, né, Ribeirão? Eu sou estagiário também, eu faço estágio numa escola aqui chamado Cenecista Alberto Torres, aqui em Itaboraí. Olha, Cenecista, dei aula no Cenecista também. Campanha Nacional de Escolas da Comunidade. Isso, eu estudei no meu segundo grau, foi no Cenecista. Eu também, Pedro Antônio Faial, aqui em Itajaí. O meu foi Coelho Neto, lá no Rio. Só que já fechou e hoje tem esse Cenecista aqui em Itaboraí também, porque é uma rede nacional, né? Uma rede nacional. Então, cara, eu lido com crianças num projeto chamado IVC, que é Itaboraí Vôlei Clube, né? Então, que eu gosto muito de vôlei. E lá as crianças veem, cara, assim, né? Começa a perguntar, né, cara, da Marinha e tal, como é que é e tal. Quando sabe, né? Eu evito um pouco para separar as coisas, né? Lá eu estou ensinando vôlei, só que alguém sabe e pergunta. Então, essa parte calorosa que tem, né, cara? A gente falar para a pessoa, não, tio, eu vou estudar, eu vou fazer o quê? Isso é bom, né, cara? É um legado que a gente vai deixando, né, cara? Então, a gente, né, cara, agradecer aqui também o professor Caio de lá e o professor João, que me dá um apoio tremendo lá, uma rapaziada boa.
Claro. Entendeu? Não, E é isso, cara, bola pra frente. que legal. Tá, só para assim, passar uma régua, tu falasses ali do Corpo Torpedeiro Pernambuco, né? Eu acabei te cortando e tal. E passasse por outros navios? Cara, eu fui um MO que fiquei muito tempo no chão. Não passei minha vida embarcado por causa da minha família. Porque, cara, eu sou um cara totalmente família. Então, no meu período lá de 2 anos no Pernambuco, porra, naveguei pra Cacimba e depois servi na Bozísio. Na fragata Bozísio. Servi na Bozísio. Bozísio, cara, é um navio, um navio espetacular, cara. Era, né? Uhum. Um navio espetacular, cara. Onde fazia frio na Brava. É. A gente falava assim, A classe Greenhill era muito confortável, né? Vamos falar a verdade. Muito confortável, entendeu? Então, passei um período lá bom também de aprendizado para MO, né? Que lá eu já fui especializado. Cabo. Então, pô, para aprendizagem, ele trabalhei com turbina, pô, que é o carro-chefe dele. O MO, ele abrange muita coisa, você sabe disso, né? Sim. Mas o meu carro-chefe, que eu mais especializei, foi a turbina, né? Então, pô, cara, foi uma maravilha, pô, foi excelente. E depois da fragata Bozísio, cara, aí só foi chão, cara. Aonde eu bati, eu ia pro chão, graças a Deus, fui servir em prédio. Entendi. Aí, pô, dirigi pra autoridade, continuo dirigindo pra autoridade. Pô, que legal. Então, minha vida se resumiu um pouco na Marinha nisso aí. Entendi. E tive um ápice da minha carreira, foi 5 anos e meio que eu passei no grupamento de mergulhadores de combate, cara. E ali porque foi uma... nunca vi nada igual. Entendeu? Então, aquilo que eu falo às vezes, assim, a formação do meu filho, que se equipara um pouco a deles, entendeu? Porque é exército. Entendi. Entendeu? Então, muitas coisas que eles fazem lá, meu filho faz no exército. São ali, né, equiparados ali, sim, algumas coisas. Mas, pô, foi um diferencial, cara. Foi um divisor de águas para mim na Marinha, cara. Entendi. Conheci aquele pessoal lá. Entendi, show de bola. Agora, por curiosidade, o teu filho, ele é especialista de qual arma? Ele é infantaria, que ele falou que infantaria é arma, o restante é tudo logística. É a rainha das armas, né? Tá safo. Ribeirão, agora uma coisa aqui, assim, ó, que eu peço, né? Já teve alguns cenários aqui. O nosso querido comandante Serafim contou a história, que é a que mais rende aí, do naval que deu a parte de um ET que aterrissou, né, com a sua espaçonave. Isso é real, não é guerra, não. É real, isso é real. Ele me passou a cópia. Cara, isso é real. Teve um naval, músico, primeiro cão, que prestou uma parte contra um ET, que pousou no grupamento naval do Rio Grande do Sul, que fica em Rio Grande, inclusive dizendo que o ET malhou a ceia, né? Aí o Guimarães contou do cenário do Benevente, que ficou à deriva há 3 dias, o Zanardi foi só um cenário que já deu. Cara, conta um cenário para nós que é aquele cenário que tu vai contar para os teus netos, um cenário de marinha assim que tu passou. Cara, olha só, você sabe... pode ser assombração, pode ser chifre, pode ser PS, qualquer coisa, né? Aventura. Cara, eu tenho 2 cenários, cara. Rasga aí. Que aconteceram comigo. Um foi dando serviço naquela guarita 3 lá da escola. Tá. Entendeu? Eu não sei, cara, se eu tava com sono, eu não sei o que foi, cara. A guarita 3 era aquela atrás do ginásio? Sim, aquela atrás, que a outra era a 4. Então era 4, então foi na 3. A 4 era perto do paiol dos navios de pedra, do outro lado, né? Não, então era 3 mesmo. Tá, quer dizer, assim, ó, tudo aqui, né? Tudo. O nosso papo que eu comecei falando, né? Temos que voltar em 1997. O mundo era outro. 97. Né? Cara, eu não sei se era muito sono que eu tava, não sei o que era, cara. Eu vi uma pessoa, não tinha uma cerca viva? Tinha a cerca viva daquela rua que era a Vila dos Oficiais. Isso. Cara, do nada, eu desci a escada e olhei pra cerca viva. Só que eu vi uma pessoa entrar na cerca viva, cara. Caramba! Meu irmão, eu parti tão feroz com o fuzil pra trás de uma árvore e fiquei procurando, cara. E, cara, eu tenho certeza que eu vi uma pessoa entrar ali, cara. Caramba! Aí eu falei, porra, cara... Aí eu falei, pô, meu irmão, não vou sair... E o medo, né, cara? Aí eu falei, pô, meu irmão, aí eu já fui pra trás do árvore, não fiquei na guarita pra não ficar... Ali tinha um sombreiro grande, né? Que ali tinha um pomar. Tinha um pomar ali. Isso. Porque eu não vou voltar pra guarita, eu sou algo fácil lá, né? Todo mundo procura a guarita. Me escondi, cara, beleza. Daqui a pouco, cara, eu falei, pô, não é possível. Cara, demorou uma meia hora olhando pra ali, cara, não é possível. Eu vi, eu não tô maluco. Cara, daqui a pouco eu vejo essa mesma pessoa indo pra Guarita 3, cara.
Cara. Só que era muito escuro, Córdoba. Era muito escuro. Eu falei, cara... ali é beira do mar, a iluminação era na rua só, né? Ali era o canto, né? Aí dei, quando chegou, subiu na guarita, eu falei, alto aí. Aí botei o fuzil pra cima, né, cara? Aí o cara fez aqui assim, se afundou, eu falei, não atira não, boy, não atira não. Pô, cara, era o subvirgulino, cara, certo virgulino, pô, querendo dar um susto na gente, cara. Pô, rodando... Mas ele brincou com a vida, né? O virgulino hoje o virgulino sobreviveu e hoje é instrutor de autoescola. Instrutor de autoescola, cara. Ele sobreviveu a esse ataque meu, porque eu fui até o último momento. Eu falei, porque a gente ali tinha muito medo de tudo, né? Cara, então... a gente era guri, né? Eu fui pra escola com 16 anos, né? Então eu não dava pau armado. Eu acho que você já era de maior e dava pau armado. Eu dava aquele pau ali. Eu era o retém quase da guarita ali do posto 3, que eu era aquele posto que ficava no meio da cerca viva. E tu dava um pau com um cacetete. O que tu ia fazer com um cacetete? Alto lá, vou te bater? Não. Né? É de sacanagem. Não dava, né, cara? E a gente tinha, dava pau de 0 às 4. Não era 0 às 4, era 0 às 2. Não era assim, 4 Era 2 e 2 às 4. Era algo assim. E aí eu me lembro também, assim, de certa vez, eu nessa cerca, porque era um posto que não tinha porquê, né? Naquela cerca ali, e eu me lembro de alguém me assobiar, cara. Como alguém assobiar? Como alguém assobiar? Cara, e tinha umas coisas. E o posto 4, na turma do Glauber, teve um suicídio, né? Teve um suicídio no posto 4. Sim. Nós ficamos sabendo na escola, né? E tinha até, naquela época, tinha a marca do disparo no teto. Tu lembra disso? Né? No teto, lembro. Lembra? Cara, aí, eu lembro. E o outro cenário? Cara, o outro cenário, cara, é complicado, mas eu vou contar. Rasga aí, cara. Ninguém vai ficar sabendo. Cara, chegamos lá no Uruguai, em 98, né? 98. Aí, claro, tinha aquele Montevidéu, aquele monumento do cavalo, que era o mausoléu do cara, né? Na praça. O Artigas, coronel, acho que é General Artigas. Pô, cara, e a gente moleque, né, cara? Porra, cara, e o mausoléu era embaixo, você tinha que descer escada. 2 lances de escada. Certo? Sim, tive lá. Pô, cara, quando eu olhei para aquele corrimão brilhando, meu parceiro, eu falei, vou descer nesse corrimão, cara. Porra, não deu outra, porra, não desci o corrimão. Mas tu botou o bundão e foi, cara, igual filme? E fui embora, meu parceiro. Cara, antes de eu terminar o corrimão, cara, já tinha a guarda já do Uruguai, meu parceiro, me enquadrando. Cara... Eu falei, meu Deus do céu, cara. Eu falei, não... E, porra, eu não falava espanhol, não falo. Porra, pra falar com os caras era complicado, cara. Aí eu falei, os caras me seguraram assim, eu não, tava brincando, e tentando falar na língua dos caras, aquele problema todo, não, vamos levar. Eu falei, rapaz, se eu for preso aqui no Uruguai, rapaz, olha que merda, cara. Aí eu falei, meu Deus, coisa de moleque, né, cara? Coisa de moleque. Cara, a minha sorte, que é o suboficial Vitor agora, ele é MR, ele era o mestre lá da Bax, acho que ele foi para reserva. Cara, a sorte que ele hablava, lá o espanhol lá, arrastado lá, conversou com o guarda lá, tudo bonito, foi o que me safou de ser preso no Uruguai, meu parceiro. Não, e se fosse na Argentina na época, hoje não sei como é que tá lá, dizem que tá muito mal, mas na Argentina era menos mal, né? Era mais melhoradinho, mas no Uruguai era caidinho aquilo lá, né, cara? Que, rapaz, que lugar, né, cara? Pô, eu não sei hoje, né? Não sei, passou muito tempo, né? Mais de 20 anos, né? Sim. Mas como não tinha soco, não tinha lugar, tu te lembra? Não tinha nada para você fazer no Uruguai, era só aquela rua. Aquela rua que dava feio, que tu dava no centro. Na época, sim, olha a falta de cenário. Na época, o filme Resgate do Soldado Ryan estava em cartaz. Eu fui assistir o Soldado Ryan em espanhol, para poder ter o que passar. Em Mar del Plata, né? Em Mar del Plata foi legal, Bahia Blanca foi legal, General Belgrano foi legal. Porra, Montevidéu, City Tour, nem desceu do ônibus. Subimos aquele museu malhadíssimo que tinha no alto, museu naval malhadíssimo no alto de um morro. Eu acho que o City Tour deu 2 horas. Lembra daquele? Foi muito rápido, né? Foi muito rápido, cara. Mas o good daquela viagem mesmo foi a Argentina, né, cara? E a gente pegou a Argentina, tu te lembra? O argentino era um com dólar. Tu te lembra? Era 1 por 1. E eles não queriam real. Tu te lembra disso? Era só dólar. Não, um com dólar. Ou o real eles nem queriam. O dólar tipo era, sei lá, 20 centavos do
acho, na época era o austral, o argentino, não lembro qual era a moeda, mas tu chegava no mercado, era um com dólar. E aí, pô, cara, e os mercados eram bons, tal. Hoje dizem que caiu muito, né? E Bahia Blanca foi bom, mas enfim, Marujo, onde chegava naquela época, tirava o CD do Araqueto, botava lá onde tivesse e o pau torava, lembra disso? E era só isso, cara, né, cara? Assim, eu acho que os caras entraram em depressão quando a Marinha, o Brasil foi embora, cara, porque não tinha nada na cidade. Não tinha nada na cidade, a festa era a gente, né? Era assim, cara, frio pra caramba, frio. Pô, meu Deus do céu, frio demais, cara. Assim, cara, o que eu lembro também de cenário de marinha, assim, é que aqueles, quando a gente ia pra Porto Fora, a gente fazia churrasco, né? Da tripulação, pra dar uma arejada, né? O pessoal, isso também era maneiro pra caramba, né, cara? Sim. A gente geralmente escolhia uma praia, aí ia a tripulação toda, o pessoal, né? geralmente a SOAMAR local organizava, né? A Sociedade Amigos da Marinha. Eu faço parte hoje da SOAMAR aqui em Itajaí. Então, sempre que dá, a gente faz alguma coisa, né? A SOAMAR Itajaí, então, eu percebo um pouco parada, assim, uma crítica, mas também pós-pandemia. Mas geralmente tinha um churrasco, em Santos a SOAMAR organizava um churrasco, né? Mas enfim, te cortei, conta o teu cenário aí. Não, mas o cenário só foi esses dois. Aí, graças a... Não, isso que eu quero contar cenário dos outros é fácil. Esse eu tô contando os meus. Então, esse da Uruguai ficou bem marcado, porque quem estava comigo sempre lembra. Pô, legal, se safou, tu é sub hoje, mas tu ia ser preso no Uruguai. Verdade. Entendeu, cara? Cara, fenomenal. Eu tive hoje com o Jorge Ribeiro Alves, vulgo Ribeirão, um cara sangue bom, campeão, um cara... assim, eu sou suspeito para falar. Nós somos de outra geração, né, Ribeiro? Talvez quem escutou lá o início da conversa tem que... o Córdova isso, tal. Realmente é uma honra te ter como irmão de turma, né? Irmão, nós temos um sangue papa 2 aí. Eu sempre falo, é muito bom encontrar o pessoal da turma bem, né? A gente sabe que um ou outro está passando dificuldade, a gente não fica feliz, a gente fica triste e ajuda, mas é muito gratificante te encontrar bem, ver essa família aí gloriosa aí que tens aí junto hoje aí, teu filho militar, né, de outra arma, ninguém é perfeito, mas enfim, né, seguiu a carreira dele, né, cara, que honra, meu irmão. Pô, Ribeirão, o microfone é teu, passa o teu recado, quer dar um jabá, teu telefone, cara, o jabá da Dona Maria. A Dona Maria atua onde? O que ela vende? O que ela não vende? O campanha de Marinha quer comprar um cafofinho. Cara, fala aí, meu irmão. Pô, vamos lá. Cara, eu agradeço aí a oportunidade, pô, dá uma satisfação muito grande aí em revê-lo, né, cara? Ainda mais nesse talk show aí, tô vendo que você tá fazendo um grande sucesso aí, cara. Irmão. Deus abençoe você, a tua família, né, cara? E é aquilo, cara, quem quiser me procurar aí nas redes sociais aí, é Jorge Ribeiro 152, né, no Instagram. Jorge Ribeiro 152, depois eu vou botar em algum lugar aqui, fazer um jabá. Tá, coloca aí, pra mim, é 152 que é o meu número na escola de aprendiz, né? Pô, tu era do segundo pé o Mulambo, então tá safo. Mulambo, cara, Mulambo demais, nunca demos nada. É verdade. Eu era o AM 123, cara, eu era o 123, não é guerra, né? 123. Que loucura, né? Excelente. Aí, e cara, é aquilo, né, cara? Deixar aí o legado de vida aí para quem assistiu aí, estudem, né? Eu tenho um amigo meu, que é o Marcelo de Lima Henrique, muito amigo meu aí, árbitro de futebol, que o lema dele é estudem jovens, entendeu? Estudem jovens. Então, que os jovens possam estudar aí, né, cara? Partir para frente aí, que virão momentos tenebrosos. Isso posso ter certeza. Mas se a gente tiver fé em Deus ali e andar certinho, entendeu? Tem aí o... Érica 14, Imóveis 14. Érica, eu vou mandar Érica para você. Depois tu me passa, eu tô até anotando tudo aqui, mas depois tu passa para mim, eu vou botar aqui o jabá aqui, ó, e o pessoal aí. Beleza, eu vou para tu colocar aí que ela vende móveis aqui na área, toda a área do Rio, cara. Rio, Grande Rio, aqui a região, né, metropolitana, que é São Gonçalo, Itaboraí, Marília, a dona Érica, né? Com certeza. Isso aí, pô. Entendeu? Quem quiser adquirir algum imóvel, é só falar com a gente, meu parceiro. Pô, show de... E no mais, meu parceiro, estaremos sempre juntos. Com certeza, meu irmão. Pô, Papa 2, Marinha, essa família aqui eterna, né? Isso aqui é para todo mundo da Marinha. A gente fala sempre, turma,
porque a gente é a nossa referência, né? Mas todo mundo que vem aqui, que não é da turma também, que é dessa força a qual eu fiz parte, e é engraçado, né, Ribeiro? Tanto tempo fora, mas não sai de mim, né? Eu fui muito jovem, muito garoto, e esse troço tá em mim, faz parte de mim, né? O meu boy fala hoje, pá, eu quero ir pra Marinha. Pô, graças a Deus, tomara que vai, se não quiser ir também, né? É meio mareado, boy, é meio mareado, mas dá-se um jeito. Dá-se um jeito, né? Meu irmão, muito obrigado. O canal é sempre teu. Se precisar de alguma coisa, tu grita aí, tá aqui nas redes sociais do Juruna, né? Lembrando que isso aqui é o canal oficial do Juruna. A gente no YouTube tá engatinhando, mas o Juruna é esse perfil de humor naval consolidado já há algum tempo no Facebook, no Instagram, tá também no TikTok. O Juruna é o seguinte, o Juruna não é uma pessoa. Já me perguntaram, Córdova, tu que é o Juruna? Ah, quem me dera, né? Não sou. Eu sou parte dessa mentalidade cósmica naval, cabo-velística, que é o Juruna. E cuidado que o Juruna pode ser aquele cara que tá pegando picado do seu lado. Cuidado. Olha aí. Meu irmão, muito obrigado, cara. É uma honra te ter aqui, cara. Falou, igualmente, Córdova. Que Deus te abençoe sempre aí. Precisando de mim, estamos sempre junto, e você vai fazer bem aí para esse Juruna Sincero, cara. Foi uma excelente aquisição aí, cara. Tamo junto, meu irmão. De pé ordem sempre. Valeu, Forte querido. abraço. Tamo junto.